Fala pessoas, tudo beleza? Nesse vídeo eu vou estar resolvendo aí as questões da revisão que eu passei para vocês. Algumas delas não deu tempo da gente resolver em sala, então vamos lá. Eu vou resolver todas elas, tá beleza? Desde a primeira até a 20ª. E aí qualquer dúvida vocês entrem em contato lá pelo chat do Teams. Então para a gente começar, primeira questão. Ela pergunta qual a forma decimal dos números abaixo, ou melhor, perdão, qual a forma fracionária. Para a gente transformar um decimal em fração, basta simplesmente que a gente elimine a vírgula e coloque no numerador da fração o número formado após a eliminação da vírgula, e no denominador a gente acrescenta o 1 seguido de zeros. A quantidade de zeros vai ser dada de acordo com a quantidade de casas decimais, ou seja, de quantos números aparecem após a vírgula, quantos algarismos aparecem após a vírgula. Bom, para o 0,32 a fração ficará 32 sobre 100. A gente elimina a vírgula, o número que se forma é o 32. Então, no numerador nós colocamos o 32 e no denominador a gente acrescenta o 1, seguido de 2 zeros, já que após a vírgula nós temos dois algarismos, o 3 e o 2. Depois que a gente montou a fração, é preciso verificar se dá para a gente simplificar. 32 e 100 são divisíveis por 4. Então a gente pode simplificar isso aí, dividindo aqui em cima por 4. Dividindo aqui embaixo também por 4. E aí fazendo 32 dividido por 4 vai dar 8. E 100 dividido por 4 vai dar 25. Portanto, a forma fracionária do 0,32 é a fração 8/25. Da mesma forma na letra B. Se nós eliminarmos a vírgula, formaremos o número 91. Acrescentaremos o 1 no denominador e como após a vírgula só existe esse algarismo 1, nós acrescentamos aqui um zero. Como 91 e 10 não possuem divisores em comum, então a fração já está simplificada e a resposta, portanto, será 91 décimos. Questão 1, só isso. Vamos então à questão de número 2. Classifique os números a seguir como natural, inteiro ou racional. Só para a gente lembrar, nós temos o conjunto dos números naturais, formado pelo 0, o 1, o 2 e assim sucessivamente, seguindo para o infinito positivo. Além do conjunto dos naturais, nós temos o conjunto dos números inteiros. A esse conjunto pertencem os naturais e agora surgem os números negativos, o -1, -2, -3 e assim vai tendendo para o infinito negativo. E além desses dois, existe ainda dentro do que a gente estudou o conjunto dos números racionais. A esse conjunto pertencem todos os elementos que podem ser escritos na forma de fração. Então, como a gente pode visualizar aí na figura que eu acabei de representar, nós temos o conjunto dos naturais dentro dos inteiros, que por sua vez está dentro do conjunto dos racionais. Então, um elemento natural é também inteiro, e um elemento inteiro é também racional, o que significa dizer que os elementos naturais estarão contidos nos inteiros, que por sua vez estarão contidos nos racionais. Então, quem é natural é obrigatoriamente inteiro, quem é inteiro é obrigatoriamente racional. O inverso nem sempre acontecerá. Todo natural será inteiro, consequentemente também será racional. Mas nem todo racional será inteiro. Nem todo racional será natural. Ok? Então, atenção a esse pequeno detalhe. Dentro desse conjunto dos racionais, quando eu falo de números que podem ser representados na forma de fração, vamos incluir aí também, obviamente, os decimais,
as dízimas periódicas, né, e todo e qualquer número natural e inteiro, certo? Temos também ainda uma possibilidade de representarmos em fração as porcentagens. Então atentem para esses detalhes. Se ele aparecer na forma decimal, ele é racional. Se ele aparecer na forma de porcentagem, ele também é racional. Assim, ali aparece um decimal inteiro, um decimal exato, o 0,27, e ele é um número racional. Já o 123, ele é natural. Então, se ele é natural, ele também é inteiro. E se ele é inteiro, ele também é racional. Portanto, ele se encaixa dentro desses três conjuntos. O menos 15 não é natural, ele é inteiro. E se ele é inteiro, ele também é racional. Já o 4 é natural. Se é natural, é inteiro. E se é inteiro, é racional. 3 meios é uma fração. Se nós dividirmos 3 por 2, isso não vai dar uma divisão exata, vai dar 1,5. Então significa dizer que nós temos aí um número racional. E 25% está em forma de porcentagem, será representado na forma de fração, e aí também temos um número racional. Questão 2, só isso. Vamos então à questão 3, que diz o seguinte, ou que pergunta o seguinte: qual a representação decimal do número 23 quintos? Para transformarmos uma fração em decimal, basta que a gente divida o numerador, nesse caso 23, pelo denominador, que é 5. 23 dividido por 5 vai dar 4. 4 vezes 5 dá 20. Sobram 3 unidades. Aí a gente acrescenta um zero. E ao acrescentar esse zero, colocamos uma vírgula lá no quociente. 30 dividido por 5 vai dar 6. 6 vezes 5, 30, o resto é zero. Portanto, a forma decimal dessa fração corresponde a 4/6. Questão 3, só isso. Questão 4. Sobre os conjuntos numéricos, podemos afirmar que o número menos 3 é natural? Não. Menos 3 é um número inteiro. E por ter esse sinal negativo, ele não poderá ser natural. Portanto, a letra A está errada. O número 17 é racional. 17 é natural. Se é natural, é inteiro. Se é inteiro, é também racional. Portanto, a resposta correta seria a letra B. Mas vamos dar uma olhada nas demais. O número 3,75 é uma dízima periódica. Não é, né? Esse 3,75 é um decimal exato. Para ser uma dízima, ele teria que estar acompanhado aqui de reticências para indicar que era um número infinito, ou sobre o 7, ou sobre o 5, ou sobre o 75, deveria ter aquele tracinho que indica a representação do período da dízima periódica. Letra D, o número 2 quintos é inteiro. 2 quintos é uma fração, obviamente não está inteiro. Então, 2 quintos é apenas um número racional. E o número 0 não é natural. O 0 é o menor número natural existente. Então, a letra E também estaria errada. A correta, portanto, é a letra B. Questão 5. Qual o valor da expressão? Nós temos aí uma soma entre frações com denominadores diferentes. Quando isso acontece, a forma mais prática da gente resolver é calculando o MMC. Entre 2, 6 e 12, para a gente calcular o MMC, basta que a gente fatore o 2, o 6 e o 12. Fatorando isso aí por 2, ficaria 1, ficaria 3 e 6. De novo por 2, vai dar 1, repete o 3, e 6 por 2 dá 3. Divide por 3, vai ficar 1, 1 e 1.
Multiplicando então aqui esses fatores primos, 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12. Concluímos então que o MMC é 12. Aí a gente faz uma fração com esse novo denominador, que é o 12, e vamos dividir esse denominador 12 com cada um dos denominadores da expressão inicial. A gente vai dividir com o de baixo e multiplicar com o de cima. 12 dividido por 2 dá 6, ficou menos por causa do sinal aqui na frente, e multiplicamos o resultado com o numerador, que é o 5. 12 dividido por 12 dá 1, repetimos o sinal, e multiplicamos o resultado com o numerador, que também é 1. E 12 dividido por 6 dá 2, multiplicamos com o numerador, que é 4. Claro que a gente faz isso de forma direta, eu estou colocando apenas o passo a passo para vocês poderem entender melhor. Aí resolvemos esses produtos. Menos 6 vezes 5 vai dar menos 30. Menos 1 vezes 1 vai dar menos 1. E 2 vezes 4 vai dar 8. Somamos então. Menos 30 com menos 1 vai dar menos 31. E menos 31 mais 8 vai dar menos 23. O denominador a gente só repete. E como não há nenhum divisor em comum para o menos 23 e para o 12, o resultado, portanto, fica exatamente isso, menos 23 dozeavos. Não dá para a gente simplificar mais. Questão 5, já era. Vamos a 6. Qual o valor da expressão? E aí nós temos uma multiplicação entre frações. Para multiplicar fração, basta que a gente multiplique os numeradores entre eles. Então a gente vai, e os denominadores também entre eles, obviamente. Esse 3 não aparece denominador, subtende-se que ele é 1. Fazemos a regra dos sinais, mais com menos, menos, menos com menos dá mais. E em seguida multiplicamos 3 vezes 4, 12, 12 vezes 3, 36. E agora os denominadores, 1 vezes 9, 9, 9 vezes 6, 54. Aí nós temos dois números pares, que dá para a gente simplificar. 36 e 54 são divisíveis por 18. Ah, você pode fazer passo a passo. Sim, tranquilamente. Divida por 2, depois por 2 e assim segue. Eu estou fazendo direto, já que eu percebi que dá para dividir por 18. 36 dividido por 18 vai dar 2 e 54 dividido por 18 vai dar 3. Portanto, o valor dessa expressão é a fração 2/3. Vamos à questão 7. Qual o valor dessa outra expressão? E aqui nós temos uma divisão entre frações. Lembrando que para a gente dividir, nós vamos multiplicar a primeira fração, menos 3/5, pelo inverso da segunda fração. Então, quem está no numerador vai para o denominador, e quem está no denominador vai para o numerador. Apenas a segunda. A primeira fração a gente mantém do jeito que está e a segunda a gente inverte. Em seguida é só multiplicar, assim como na questão anterior, regra dos sinais, menos com menos dá mais. 3 vezes 5 vai dar 45 e 5 vezes 9 também. Como aqui nós temos uma divisão entre dois números iguais, o resultado disso aí vai dar 1. Questão 7, só isso. Questão 8. Lina possuía R$ 312,50, recebeu R$ 250 de seu pai e efetuou 3 pagamentos dos valores de R$ 108,15, R$ 89,00 e R$ 204,50. Com quanto ela ficou? Bom, primeiro eu vou somar o que ela tinha com o que ela recebeu do pai. Então, nós temos aí 312,50 que ela tinha, mais 250 que ela recebeu. Somando isso aí, 0 com 0 vai dar 0, 5 com 0 vai dar 5. Repetimos a vírgula, lembrando que para a gente somar e subtrair decimais, deixaremos sempre a vírgula abaixo da vírgula. 2 mais 0 vai dar 0, 1 mais 5 vai dar 6 e 3 mais 2 vai dar 5. Portanto, ela tem, nesse momento, R$ 562,50. Vou agora somar os 3 pagamentos que ela fez. Ela fez um pagamento de R$ 108,15, outro de R$ 89 e outro de R$ 204,50.
Somando isso aí, nós temos 5 mais 0 que vai dar 5. 1 mais 0 mais 5 vai dar 6. Repetimos a vírgula. 8 mais 9, 17 mais 4, 21. Sobem 2. 2 mais 8 vai dar 10. Sobe 1. 1 mais 1, 2, mais 2, 4. Então ela gastou, pagando as contas, R$ 401,65. Para saber com quanto ela ficou, nós vamos então efetuar a subtração entre esses dois decimais, o 562 e o 401. Então está aí 562,50 menos 401,65. 5, temos 10. 10 menos 5 dá 5, desce 1. 7. 15 ou 7 para 15 são 8, vai 1. 1 mais 1, 2. 2 menos 2 dá 0. 6 menos 0 dá 6. E 5 menos 4 dá 1. Portanto, ela ficou com R$ 160,85. Essa é a resposta da questão 8. Questão 9. Isadora vai revestir uma das paredes de seu quarto com papel decorativo. Essa parede tem 4,35 metros de comprimento por 2,80 de largura. Quantos metros quadrados de papel decorativo serão necessários para cobrir essa parede? Bom, a questão não deixou claro, né? Mas vamos subentender que, se tratando de uma parede, essa parede será retangular. E como ele está falando aqui em metros quadrados, estamos falando também de área. A área de um retângulo é dada pelo produto entre a base, 4,35, e a altura, que nesse caso aí corresponde à largura, 2,80. Então, para a gente saber quantos metros quadrados de papel são necessários, nós vamos então multiplicar esses dois valores, o 4,35 com 2,80. Para a gente efetuar esse produto, vamos deixar esse zero inicialmente de fora. Vamos começar a multiplicação pelo 8. 8 vezes 5, 40. Sobem 4. 8 vezes 3, 24. Mais 4, 28. Sobem 2. 8 vezes 4, 32. Mais 2, 34. Vamos multiplicar agora o 2. 2 vezes 5, 10. E o resultado nós colocaremos abaixo deste segundo algarismo. 10, colocamos o 0, sobe 1. 2 vezes 3, 6, mais 1, 7. E 2 vezes 4, 8. Somamos essas duas parcelas, ficaremos então com 0. 8 mais 0, 8. 7 mais 4, 11, sobe 1. 1 mais 3, 4. 4 mais 8, 12. Agora que a gente finalizou essa primeira parte, nós acrescentamos aqui no final esse 0 que nós deixamos de fora, está ele aí, e verificamos quantas casas decimais temos que acrescentar lá embaixo. Esse primeiro número tem duas casas, o 3 e o 5. Esse segundo número também tem duas casas. Então nós temos ao total 4 casas decimais. Aí nós vamos contar 1, 2, 3, 4. A vírgula, portanto, ficará aqui entre o 2 e o 1. O nosso número ou o nosso resultado é exatamente 12,18, o que significa dizer que serão necessários 12,18 metros quadrados. Questão 10. A velocidade da luz é de cerca de 300 mil km por segundo. Representa em notação científica a distância que ela percorre em um dia. Bom, ele está dizendo que em um segundo ela percorre 300 mil quilômetros. O que significa dizer que, para a gente determinar quanto ela vai percorrer em um dia, eu preciso, antes de qualquer coisa, saber em um dia quantos segundos nós temos. Então vamos partir do princípio que 1 hora corresponde a 3.600 segundos. Lembrem-se, 1 minuto são 60 segundos. 1 hora são 60 minutos. O que me leva então a afirmar que 1 hora tem 60 vezes 60, 3.600 segundos. Ponto. Primeira observação. Um dia tem 24 horas. Então, para a gente saber em um dia quantos segundos nós temos, nós vamos multiplicar 3.600 por 24 horas. E com isso nós concluímos que um dia tem 86.400 segundos. Agora voltamos para cá. Em um segundo,
ela percorre 300 mil quilômetros. E em 86.400 segundos, nós vamos então multiplicar 86.400 segundos por 300 mil para cada segundo. Isso aí vai dar 25.920 milhões. E ele quer que a gente represente esse número em notação científica. Então nós vamos colocar a vírgula entre o 2 e o 5, ficando 2,592 vezes 10, e aí contamos. Nós temos 3, 6, 9, 10 casas que nós precisamos deslocar a vírgula. Então ficará 2,592 vezes 10 elevado a 10. Lembrando que inicialmente a vírgula aparecia após esse último zero. E ao se deslocar daí até aqui, nós percorremos exatamente 10 casas. Por isso, ficamos então com o resultado 2,592 vezes 10 a décima. 11ª questão. Cíntia resolveu verificar como estava o consumo de gasolina do seu carro em quilômetros por litro. Para isso, ela fez o seguinte: antes de viajar, encheu o tanque e anotou a quilometragem marcada no painel. Então, tinha lá marcado 18.968 quilômetros. Quando retornou, anotou novamente a quilometragem. Estava agora 19.198 quilômetros. Encheu novamente o tanque e viu que tinha gasto 18,4 litros. Pergunta-se qual foi o consumo do carro de Cíntia. Para a gente saber o consumo em quilômetros por litro, nós precisamos saber, primeiro, quantos quilômetros foram percorridos e quantos litros foram gastos para se percorrer essa distância. Então, inicialmente, nós vamos descobrir quantos quilômetros ela percorreu, fazendo então a diferença entre a segunda marcação da quilometragem e a primeira. Nós ficaremos então 19.198 menos 18.968, isso vai dar 230 quilômetros. Para percorrer essa distância, ela gastou 18,4 litros. O consumo, portanto, será dado pela razão 230 dividido por 18,4. Isso vai me dar um consumo médio de 12,5 km por litro, ou seja, a cada 1 litro de gasolina, ela conseguiu percorrer 12,5 km, 12,5 km. Acabou-se a letra A. Letra B. Considerando-se o mesmo consumo, quanto Cíntia gastou em gasolina para percorrer 387,5 km, pagando na época R$ 4,92 pelo litro da gasolina? Bom, para a gente resolver essa questão, primeira coisa é saber quantos litros de gasolina foram necessários para que ela percorresse essa distância de 387. Olha só, ele diz considerando-se o mesmo consumo, ou seja, 12,5 km por litro. Se ela percorreu 387, basta que a gente divida por 12,5 e aí nós descobriremos quantos litros ela gastou, o que vai dar 31 litros. E agora, sabendo que ela gastou 31 litros e que o litro custa R$ 4,92, basta que a gente multiplique um valor pelo outro. E aí nós vamos encontrar que, para percorrer isso aí, esses 387 quilômetros, ela gastou R$ 152,52. Questão 12. A dízima periódica corresponde a qual das frações abaixo? Primeira coisa a ser observada. A dízima periódica é simples ou é composta? Ela é composta. Se nós representarmos essa dízima de forma abreviada, ela ficaria 0,5, e o tracinho sobre o 3. Percebemos então que após a vírgula nós temos o período, o número que se repete, e esse 5 que não se repete. Então ele é um chamado anteperíodo. Essa dízima, portanto, ela é composta. Para transformar a dízima periódica composta em uma fração, o que a gente faz? A gente junta a parte inteira com o anteperíodo, com o período, subtrai daí a parte inteira junto com o anteperíodo, e no denominador nós iremos colocar os 9 e os zeros, de acordo
com a quantidade de algarismos do período e do antiperíodo, respectivamente. Quantidade de noves é de acordo com o período, quantidade de zeros é de acordo com o antiperíodo. Então aqui nós temos parte inteira é o 0, antiperíodo é o 5 e período é o 3. Então vai ficar 0,53 menos 0,5 sobre quantidade de noves. O período só tem um algarismo, que é o 3, então a gente coloca só um 9. O antiperíodo, que representará a quantidade de zeros, também só tem um algarismo, que é o 5, então nós colocamos apenas um 0. Simplificamos isso aí, 53 menos 5 vai dar 48. 48 sobre 90 dá para a gente simplificar, dá para dividir os dois números por 6. 48 por 6 vai dar 8, 90 por 6 vai dar 15. Portanto, a fração geratriz dessa dízima periódica é a fração 8/15. Questão 13. Simplificando-se a expressão, obtemos. Olha só, eu poderia resolver isso aqui multiplicando esses decimais, só que aqui nós temos duas potências de 10. Então, talvez a forma mais prática seja a gente transformar os decimais em notação científica. Então, o 0,002 vai corresponder a 2 vezes 10 a menos 3. Nós vamos deslocar a vírgula para a direita, o expoente fica negativo, e nós vamos deslocar 3 casas para que a vírgula fique após o 2. Então, 2 vezes 10 a menos 3. Já o 0,0003, usando-se o mesmo raciocínio, vamos deslocar a vírgula para a direita, o expoente vai ficar negativo, só que aqui nós vamos deslocar 4 casas, então ficará 3 vezes 10 a menos 4. O 0,1 vamos deslocar para a direita, só que uma casa, então isso fica 10 a menos 1. Eu queria colocar 1 vezes 10 a menos 1, sem problemas, não vai mudar nada o resultado. Em seguida, pegamos esses valores na forma de notação científica e substituímos aqui na fração, ficando assim. No lugar do 002, colocamos 2 vezes 10 a menos 3. No lugar do 0003, colocamos 3 vezes 10 a menos 4. E no lugar do 0,1, 10 a menos 1. Aí nós temos uma multiplicação entre notações científicas. O que é que nós vamos fazer? Vamos multiplicar os coeficientes entre eles. Nós temos aqui o 2 e o 3, que vai dar 6. E aqui embaixo só tem o 6, que a gente vai só repetir. As potências, nós iremos multiplicá-las usando a propriedade das potências, que diz que na multiplicação de potências de mesma base, a gente repete a base e soma os expoentes. Então, nós ficaremos com 2 vezes 3, 6, e 10, 10 e 10, eu repito o 10 e somo os expoentes. Menos 3 com menos 4 dá menos 7. Menos 7 mais 8 dá 1. Já no denominador, coeficiente só tem esse 6, então eu só repito. E multiplicando essa potência com essa, de novo eu vou repetir a base e somar os expoentes. Então, repeti o 10 e faço menos 1 mais 4 dá 3. Como eu tenho 6 no numerador e 6 no denominador, eu posso dividir um pelo outro. Isso aqui vai dar 1. E dividindo essas duas potências, eu vou repetir a base, que é o 10, e subtrair os expoentes. Na ordem, o de cima, que é 1, menos o de baixo, que é 3. Então, 1 menos 3 vai dar menos 2. O resultado, portanto, dessa divisão fica 10 elevado a menos 2. Essa é a questão 13. Só isso. Questão 14. A dízima periódica 5,222 é igual a... Bom, lembrando, forma abreviada dessa dízima será 5,2. Ninguém merece. 3 e pouca da manhã, começa a chover para fazer aí um ruidinho de fundo. Mas enfim, vamos lá, dá para vocês me ouvirem bem. 5,2, o período é o 2. Após a vírgula só tem o período, então é uma dízima periódica simples. Se ela for simples, a gente faz a parte inteira, junto com o período, menos a parte inteira,
E no denominador a gente vai colocar só os 9. Do mesmo jeito, a quantidade de 9 vai variar de acordo com a quantidade de algarismos do período. Isso aqui é para ser um i, tá? Pronto. Então, parte inteira 5, período 2. Fica 5 e 2, 52. Menos a parte inteira que é 5. E como o período só tem um único algarismo, vai ficar 9. Simplificamos, 52 menos 5 vai dar 47. Como 47 e 9 não tem divisores em comum, a resposta fica sendo então 47 nonos. Essa é a fração geratriz. Questão 15. A dízima periódica pode ser escrita como? Bom, aqui nós temos um período formado por 0, 2 e 4. É quem está se repetindo. Então a forma abreviada seria 0,024. Esse é o nosso período. De novo, nós temos uma dízima periódica simples. Então nós vamos fazer a parte inteira junto com o período, menos a parte inteira sobre 9. Ficando então 0,024 menos 0 sobre 999, porque o nosso período agora está formado por 3 algarismos. Lembrando apenas, gente, que esse 0, 0 e esse outro 0 seriam desnecessários. Estou fazendo aí só no passo a passo para vocês poderem entender melhor, ok? Simplificando então vai ficar 24 sobre 999 e essa questão especificamente traz para a gente como resposta 24.999, letra B, certo? Mas essa fração dava para a gente simplificar. 24 é divisível por 3, 999 também. Mas como a questão já traz o resultado sem a simplificação, deixamos então sem simplificar. Mas o correto seria a resposta aparecer na forma simplificada. Questão 16, de novo de dízima periódica. Só que agora nós temos como período 46. É o número que está se repetindo. Então a forma abreviada seria 0,146. Temos aí uma dízima periódica composta. Temos o período 46 e o anteperíodo 1. Então nós vamos juntar tudo, ou seja, eliminar essa vírgula, ficando 0,146. Menos a parte inteira com o anteperíodo, 0,1. Sobre o período está formado por 2 algarismos, 46, 4 e o 6. Então nós colocaremos 2 noves. O anteperíodo só tem um algarismo que é 1, então nós colocamos apenas um 0. E aí subtraímos 146 menos 1 vai dar 145. 5 mais 4, 9. 9 mais 1, 10. Não dá para a gente simplificar isso aí por 3, já que 10 não é múltiplo de 3. Porém, os dois números terminam em 5 e em 0. Então dá para a gente dividir isso por 5. 145 por 5 vai dar 29, 990 por 5 vai dar 198. Portanto, a resposta correta seria a letra B. Bom, questão 17. É uma questão semelhante a uma que nós fizemos há pouco. Eu de novo vou transformar os números em notação científica. Então, 0,00245, nós vamos deslocar a vírgula para a direita. Ela ficará entre o 2 e o 4. E deslocamos a vírgula 7 casas. Para a direita fica menos 7. O 187.2000, nós agora vamos deslocar a vírgula para a esquerda. Ela vai ficar entre 1 e o 8, então o número será 1,872 vezes 10 elevado a 9. Deslocou para a esquerda, o expoente fica positivo. E deslocamos 9 casas. O 0,00325, vamos deslocar para a direita, ficando entre o 3 e o 2 a vírgula. Deslocamos 8 casas. Para a esquerda fica negativo, 10 a menos 8. E o 49.000, vamos deslocar para a esquerda, vai ficar entre o 4 e o 9. Deslocaremos 4 casas, lembrando que a vírgula inicialmente estava aqui no final. Depois ela veio ficar entre o 4 e o 9.
andando aí 4 casas para a esquerda. Como foi para a esquerda, o expoente fica positivo. Assim como na outra questão, é só a gente substituir. Então vai ficar 2,45, seus respectivos valores, e agora a gente multiplica o 2,45 com 1,872, o 10 a menos 7 com o 10 a 9, isso aí vai dar 4,5864, e o 10 a menos 7 com 10 a 9, repetimos a base que é o 10 e somamos o menos 7 com mais 9, dá mais 2. Fazendo o mesmo denominador, 3,25 vezes 4,9 vai dar 15,925. E 10 a menos 8 com 10 a quarta. Repetimos a base e somamos os expoentes. Menos 8 mais 4 dá menos 4. Aqui nós dividimos esses dois. Isso vai dar 0,288. E depois dividimos as potências. Repetimos a base e subtraímos os expoentes. Aqui, gente, cuidado. Nós ficaremos com 2 menos 4. Ou seja, 2 mais 4, que vai dar 6. Lembrando que na divisão, a gente repete a base e subtrai os expoentes. Na soma, a gente repete a base e soma os expoentes. Só que a questão pede a resposta em notação científica, e esse número do jeito que está, não está. Eu preciso deslocar a vírgula para que ela fique entre o 2 e o 8. Ou seja, ela vai andar uma casa para a direita. E quando a gente desloca a vírgula para a direita, o expoente diminui. Então isso aí vai ficar 2,88 vezes 10 à quinta. Diminuiu uma unidade, porque a gente deslocou a vírgula para a esquerda uma única casa. A resposta, portanto, 2,88 vezes 10 à quinta, letra B. Questão 18. Uma das principais provas de velocidade do atletismo é a prova dos 400 metros rasos. No Campeonato Mundial de Sevilha, em 1999, o atleta Michael Johnson venceu essa prova com a marca de 43,18 segundos. Esse tempo em segundo, escrito em notação científica, é... Olha só, é uma questão do Enem, que foi do Enem 2017, que eu não precisaria fazer nada demais. Porque se eu tenho ideia da representação da notação científica, eu já posso afirmar, sem fazer nenhum cálculo, sem fazer nenhuma interpretação a mais, eu já poderia afirmar que a resposta correta é a letra B. Por quê? Na letra A, C, ou nas letras A, C, D e E, os valores aqui na frente, ó, não estão dentro daquele intervalo. Lembrando que tem que ser maior ou igual a 1 e tem que ser menor que 10. Então, o único que se encaixa é a letra B. Mas, de qualquer forma, se você quiser pensar, nós vamos aqui deslocar essa vírgula para ficar entre o 4 e o 3, ficando então 4,318. E deslocou ela para a esquerda, uma única casa. Então fica vezes 10 elevado a 1. Resposta, letra B. Questão 19. As exportações de soja no Brasil totalizaram 4,129 milhões em toneladas no mês de julho de 2012 e registraram um aumento em relação ao mês de julho de 2011, embora tenha havido uma baixa em relação ao mês de maio de 2012. A quantidade em quilogramas de soja exportada pelo Brasil no mês de julho de 2012 foi de, atenção, ele está me dizendo aqui 4,129 milhões em toneladas. E ele quer que a gente represente em notação científica a quantidade em quilogramas. Então, antes de qualquer coisa, eu preciso fazer essa conversão. Lembrando que uma tonelada corresponde a 1.000 quilos. Então, para a gente transformar de tonelada para quilogramas, nós precisaremos multiplicar este valor por 1.000. 4,129 milhões pode ser representado como 4,129,000 toneladas. Esse valor eu vou então multiplicar por 1.000 para transformar em quilogramas, ou seja, acrescentaremos 3 zeros. Agora
que ele está em quilogramas, é só a gente fazer a conversão. A vírgula, a representação, melhor dizendo, em notação científica. A vírgula está aqui no final, ela vai se deslocar para cá e ficar entre o 4 e 1. E aí nós vamos andar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 casas para a esquerda. Então vai ficar 4,129 vezes 10 elevado a 9. Acabou-se a questão 19. E a questão 20 que eu comentei na sala, ela não é difícil. Ela só é um pouco mais trabalhosa. Por quê? Considere que o corpo humano de uma determinada pessoa contém 5,5 litros de sangue e 5 milhões de glóbulos vermelhos por milímetro cúbico de sangue. Com base nesses dados, é correto afirmar que o número de glóbulos vermelhos no corpo dessa pessoa é. Qual a dificuldade dessa questão? Ela me diz que são 5,5 litros, mas ela me diz que a quantidade de glóbulos vermelhos é dada em milímetro cúbico. Então eu preciso transformar essa quantidade em litros para milímetro cúbico. Aí entra a necessidade das escalas que vocês estudaram nos anos anteriores. Nesse caso, as escalas de volume e capacidade. 5,5 litros corresponde a 5.500 mililitros. Lembrando que 1 litro corresponde a 1.000 mililitros. Então, para a gente transformar de litro para mililitro, a gente multiplica por 1.000, ficando então com 5.500 ml. Mas nós precisamos dessa quantidade em milímetro cúbico. Então, eu vou transformar de ml para centímetro cúbico. Lembrando ainda que 1 centímetro cúbico corresponde a 1 mililitro. É a relação de 1 para 1. Então, se eu tenho 5.500 ml de sangue, eu tenho a mesma quantidade em centímetros cúbicos. E de centímetro cúbico, agora eu vou transformar para milímetro cúbico. Vamos relembrar aqui que nós temos metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico e milímetro cúbico. E para a gente transformar de centímetro cúbico para milímetro cúbico, nós multiplicamos por 1.000. Ok? Então, multiplicando 5.500 por 1.000, eu representei inicialmente o 1.000 como sendo uma potência de 10, para já começar a transformação para a notação científica. Aí, 5.500 vezes 10 a terceira, agora eu tenho isso em milímetro cúbico. Tranquilo? Representei agora em notação científica, desloquei a vírgula para a esquerda 3 casas, e quando a gente desloca para a esquerda, o expoente aumenta. Deslocamos 3 casas, ele aumenta 3 unidades, por isso então ficou 10 elevado a sexta. Isso aí é o volume de sangue que a pessoa tem, mas ele quer saber quantos glóbulos vermelhos. Em 1 milímetro cúbico existem 5 milhões. Em 5,5 vezes 10 a sexta vai ser esse valor, que é o volume de sangue, vezes a quantidade de glóbulos vermelhos para cada mililitro. 5 milhões, 5,000,000 é o mesmo que 5 vezes 10 a sexta. Olha ele aqui. Nós deslocamos para a esquerda exatamente 6 casas. Então, eu estou multiplicando o volume de sangue, 5,5 vezes 10 a sexta, pela quantidade de glóbulos vermelhos para cada mililitro,
5 vezes 10 a sexta. Aí eu multiplico 5,5 por 5, isso vai dar 27,5. E multiplico as potências, repetindo a base e somando os expoentes, 6 mais 6 dá 12. Como ele quer, ou ele nos dá, melhor dizendo, a resposta em notação científica, eu preciso deslocar essa vírgula para cá, para a esquerda. Ela vai ficar entre o 2 e o 7. Como eu desloquei para a esquerda, o expoente vai aumentar uma casa. Então vai ficar 2,75 vezes 10 elevado a 13. E a resposta correta seria a letra E. Então é isso aí, gente. A correção está feita. Vejam, refaçam aí seus cálculos. Qualquer dúvida pode entrar em contato. Tem aí o dia todinho hoje. Bons estudos e nos vemos amanhã na prova. Tchau, tchau. Bons estudos.